A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por mais uma madrugada na sua presença, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 113, né? Palavra do Senhor, que diz assim: louvor a Deus pela sua bondade, o título do Salmo, né? Louvor a Deus pela sua bondade. Salmo 113, versículo 1. Primeiro o salmista ele começa louvando a Deus, exaltando a Deus, né? Aleluia, servos de Deus, o Senhor louve o seu nome, que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre, desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhes filhos, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nosso Deus, em quem cremos, adoramos, cultuamos, porque cremos que só Ele é Deus, né? Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor, né? Ele que faz a mulher estéril ser mãe de filhos, né? O Senhor, que levanta do pó o desvalido, né? E faz assentar entre os príncipes do seu povo. Ele que pega o humilhado, envergonhado, viciado, o oprimido, né? E liberta, faz o viciado ser homem de Deus, libertando, restaurando a sua vida, né? Libertando do mundão, do pecado, dos vícios, né? Do crime, porque só Ele é digno de honra e de glória e de louvor. E nesta madrugada nós vamos adorar ao Senhor, exaltar o seu nome, pedir a Ele a sua ajuda, né? Através da oração, pois quando a Bíblia ela está aberta, é Deus falando conosco, né? A boca do Senhor falando conosco. E quando nós oramos no nome de Jesus, estamos nós pedindo a Deus, né? Falando com Deus, em oração, pedindo a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Feliz é aquele, meu amigo, meu irmão, que tira seu momento para buscar a Deus, para orar a Deus, para pedir a Deus perdão, né? Misericórdia, suplicar ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus que está no seu alto e sublime trono, como a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, o versículo 3, desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado, né? Desde o amanhecer, quando Ele nos dá a oportunidade, né, de amanhecer, até o pôr do sol, à tardinha, a nossa vida tem que ser para louvar a Deus, para agradecer a Deus,
para bendizer ao nome do Senhor, pelo pão de cada dia que Ele nos dá, pelo trabalho das nossas mãos que Ele tem abençoado, pela vida, pela saúde, pelo respirar, né? Porque só Ele é digno de honra e de glória, meu amigo, meu irmão. O versículo 5 diz assim: não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados, né? Deus, Ele está no seu alto e sublime trono. Está aqui a palavra dizendo, acima dos querubins, né? Ele se inclina para ver a terra, para ver o céu, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ainda que a nossa mente humana quisesse imaginar o quanto Ele é Deus, não podemos, porque somos limitados. Ele é muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos, né? Porque às vezes algo pode ser impossível aos nossos olhos, porque somos limitados. Fomos feitos do pó e ao pó tornaremos. Mas ao Deus dos céus, o Criador do universo, o Criador do mar e tudo que nele há, o Deus, como escreveu o profeta Isaías no capítulo 40, ele descrevendo a grandeza de Deus, ele diz que o Senhor estende os céus como cortina e o mede com a palma das suas mãos. Olha que maravilha! Há alguma coisa impossível para o Senhor, meu irmão? Não há. Tudo é possível para Deus e também para aquele que crê nele, para aquele que busca a sua presença, a sua misericórdia, para aquele que cultua, né, ao Senhor como o único Deus da sua vida, porque não há outro Deus semelhante ao Senhor, não há, né? Não há. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Por isso que o salmista, ele diz aqui que Ele livra da humilhação os pobres, né? O necessitado, o oprimido. O pobre aqui não é só financeiramente, não, né? Falando de dinheiro, não. É o pobre de espírito, né? Como diz lá nas bem-aventurança, bem-aventurado o pobre de espírito, porque ele encontrará o Senhor, né? O pobre aqui é aquele que sente a necessidade de buscar a Deus, que reconhece que sem Deus na sua vida, sem Jesus Cristo, ele não é nada. Ele é miserável, cego, pobre e nu, como diz lá em Apocalipse, né? O evangelista São João escrevendo, ele diz que o homem sem Deus, a criatura sem Deus, a mulher sem Deus, o jovem sem Deus na sua vida, sem Jesus Cristo na sua vida, ele é miserável, cego, pobre e nu, né? Porque ele está despido diante dos olhos de Deus através do pecado, né? Da semente do pecado que está plantada no coração daqueles que não querem nada com Deus, daqueles que rejeitam a Deus, a sua palavra, o seu ensinamento, os seus mandamentos. Mas aquele que na sua consciência reconhece a sua pequenez, a sua pobreza e reconhece que precisa urgentemente da bênção de Deus na sua vida, esse Deus o exaltará, Deus o abençoará, porque aquela criatura ela está buscando a presença de Deus, ela está orando a Deus, ela está lendo a palavra de Deus, ela está indo à igreja, ela está buscando a presença de Deus, ela adora a Deus
como o Senhor Jesus disse, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Com sinceridade nos seus corações, na sua mente diante de Deus, com um arrependimento verdadeiro, né? Porque quando há um arrependimento na vida de uma criatura, né, que se arrepende, reconhece a sua miséria espiritual, a sua pobreza espiritual, que ela precisa de Deus, ela passa a orar, a pedir ao Senhor perdão, misericórdia, Deus se compadece dela, o seu amor, a sua misericórdia, o Espírito Santo, e passa a morar na vida daquela criatura, né? E a vida que ela tinha sem o Senhor Jesus, agora ela passa a ser uma nova criatura na pessoa de Cristo, né? Pois agora quem comanda a mente dela, o coração dela, a vida dela, não é mais as suas vontades carnais, não é mais a velha criatura, né? Mas uma nova criatura, um novo caráter, gerado pelo Espírito Santo de Deus, na vida daquela pessoa que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, né? E reconheceu que sem Jesus nada ela pode fazer. E o versículo 8 ele diz: ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo, né? Aquela pessoa que menosprezada, humilhada, né? Deus, pelo seu amor e misericórdia, o exalta, o abençoa, restaura a vida daquela criatura, quando ela verdadeiramente põe Jesus em primeiro lugar na sua vida. Deus exalta, abençoa, né? Prospera, salva, liberta, batiza, né? Com seu Santo Espírito, né? Selando a vida daquela criatura que agora reconhece o seu estado de miséria, de pecado, de pobreza diante de Deus, e busca a Deus, busca a sua presença, o seu socorro, né? Sai daquele orgulho maligno de achar que não precisa de Deus, da sua presença, do Senhor Jesus. E ele também, pelo seu amor, ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos, né? Aquela criatura, aquela mulher que é estéril, que às vezes é humilhada, tem sonhos de ser mãe e não pode porque foi constatado através dos exames, né, que ela não pode ter filho, mas se ela buscar a Deus, Deus sim pode abrir a sua madre, gerar, exaltar ela, abençoar ela, fazendo que ela venha ser mãe, né, possa ter filhos, porque Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é quem faz milagre, só Jesus é quem faz milagres, né? Foi assim na vida de Ana, né? Aquela mulher que vivia atormentada, angustiada, porque não poderia dar filhos ao seu esposo, e ela era rejeitada, mas um dia ela entrou no templo, né, na casa de Deus, se humilhou diante de Deus, chorou, reconheceu a sua pequenez, o seu estado de pobreza, miséria espiritual, e suplicou a Deus o seu perdão, a sua graça, e pediu ao Senhor que tirasse ela daquela vergonha, né? E Deus deu a ela um filho abençoado, o profeta Samuel, né? Que agora seria o profeta Samuel, servo do Deus Altíssimo, né? E Ana fez aquele voto que se o Senhor desse a ela um filho, abrisse a sua madre e abençoasse ela com um filho, ela daria, apresentava aquele menino a Deus no templo do Senhor para a obra de Deus, né? Para que ele fosse um servo do Senhor. E foi crescendo aquela criança e se tornou um grande homem de Deus, o profeta Samuel. E Deus o abençoou, exaltou Ana, né?
E é isto que Deus quer fazer na minha vida, na sua família, meu querido. Quando nós verdadeiramente abrimos o nosso coração, a nossa mente, e passamos a suplicar a Deus que está nas alturas, contemplando tudo. A palavra dele ensina que ele não dormita nem dorme, o guarda de Israel, Ele vê tudo e todos, ele contempla tudo na face da terra. Nada é encoberto diante dos olhos do Senhor, como está dizendo a palavra. Mas o que Deus quer de mim e de você é que verdadeiramente nós entreguemos a nossa vida a Jesus, e passemos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O mundão está aí, o mundo do pecado, o mundo das ofertas do diabo, para destruir a vida do ser humano, destruir as famílias, principalmente o ser humano. Porque o diabo foca em destruir o ser humano? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a missão dele é essa. Jesus falou na sua palavra em João, o evangelista João, escrevendo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Estava vendo uma matéria aqui nas redes sociais que no estado aí, onde o carnaval foi, festa da carne, foi multidões. Após agora o término, já houve várias pessoas contaminadas aí por um vírus que está aí agora, novo vírus contaminando, as pessoas com doença, com a AIDS, Milhares de pessoas foram contaminadas, não sei quantas pessoas, por conta da prática de quê, meu amigo, meu irmão? Do pecado, da maldade. Então, a palavra do Senhor nos ensina que se alguém se queixe dos seus pecados diante dos olhos de Deus, Cada um sabe o que quer para a sua vida, suas escolhas. Uma que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, Deus, ele não obriga eu e a você a nada. Pelo contrário, ele mostra o caminho que nós devemos seguir diante dele, da sua palavra, dos mandamentos do Senhor. Mas cabe a mim e a você tomar as decisões, pois a vida ela é feita de escolhas, e as escolhas que nós fazemos trará sobre nós consequências, seja elas boas ou más. Mas que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, restaurando a sua casa, a sua família, a nossa vida. Que Deus abra nosso entendimento espiritual para que resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo no nosso coração. Nesse momento nós vamos orar a Deus, entrar na sua presença em oração, e me ensina a sua santa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nesta madrugada, Senhor, que o Senhor nos concede, mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em leitura da Tua palavra, meu Deus. Pai, pedimos ao Senhor misericórdia sobre a nossa vida, sobre a vida da minha esposa, minha família, a família da Tua serva, seus familiares. Entregamos os nossos familiares em Tuas mãos, aqueles que se encontram perto, ó Deus, os que se encontram longe, distante. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, de cada um deles. Que o Senhor abra o entendimento de cada um deles, ó Pai, para que eles reconheçam que sem o Senhor eles nada podem fazer. Visita, Senhor, o coração, a mente, restaurando, salvando, libertando. Visita, Senhor, guardando, livrando, Pai,
de todos os males, Senhor. Salvando, abre o entendimento de cada um deles, meu Deus, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo nos seus corações. Pai, oramos pelos amigos aqui das redes sociais, oramos pelos seus familiares, para que o Senhor abra o entendimento de cada um deles, Espírito Santo de Deus, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus nos seus corações, para que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, dos acidentes, da bala perdida, livre dos desejos do suicídio, ó Pai, livre, ó Pai, da depressão, da insônia, do pânico, da ansiedade, livre, meu Deus, dos laços da morte, do inimigo das nossas almas. Livra-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Pai, oramos pela nação, pelo Brasil, pela salvação e libertação do Brasil. Como diz a tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Visita, Pai, as autoridades brasileiras, salvando elas, libertando. Afasta, Pai, da mente e do coração toda a maldade contra a nação. Meu Deus, oramos e entregamos em tuas mãos a tua obra no Brasil e no mundo. Todos aqueles que fazem a tua palavra, que evangelizam, que levam a palavra do Senhor Jesus através do Evangelho de Cristo, através das redes sociais, através das visitas nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nas praças, nas igrejas, nos templos, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor guarde livre de todo mal, Senhor, que o Senhor fortaleça, aumente a nossa fé em Ti, a fé de cada um deles cada dia mais, que o Senhor renove as suas forças como a da águia, como ensina a Tua palavra, renove a sua fé, o ânimo, o prazer, meu Pai, de Te servir, de Te amar e Te adorar. Senhor, oramos e entregamos em Tuas mãos, meu Deus, ali a empresa onde trabalhamos, os diretores, seus familiares. Oramos por cada funcionário ali da empresa, Pai. Abençoe eles, a família, abençoe os clientes, prospere, vi multidões, Senhor, ali, abençoando, prosperando, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, oramos por todos aqueles, ó Pai, que se encontram, Pai, nos vícios do álcool, das drogas, do jogo, ó Pai, aqueles que se encontram, meu Deus, escravizados no crime, meu Deus, pelos principados e potestades, pelos demônios que trabalham na mente daquela criatura, Pai, levando eles, ó Deus, à autodestruição das suas vidas, porque sabemos, Senhor, que quem está no comando das trevas é o diabo, como o Senhor Jesus disse, Pai, eu sou a luz do mundo, e aquele que vem a mim jamais andará em treva. Então, meu Deus, liberta essas criaturas, tem misericórdia, Senhor. Só o Senhor Espírito Santo pode converter elas, pode libertar elas no nome de Jesus. Oramos pelos enfermos, Pai, oramos por aqueles que se encontram enfermos, doentes, aflitos, desesperados. Só a Tua mão poderosa pode curar, pode restaurar, Pai. Nada para Ti é impossível, meu Deus. Por isso que cremos, meu Pai, na Tua palavra. Por isso que estamos aqui, Senhor, pedindo a Ti, ó Deus Santo e poderoso, que tenha misericórdia, que nos honre, nos abençoe. Meu Deus, salve, liberte, restaure, Deus Santo e poderoso, a nossa vida, a nossa família. Abre, Pai, portas extraordinárias. Abençoe onde chegar, meu Deus, esta oração, que o Senhor faça milagres extraordinários, que o Senhor abençoe, meu Deus, essa criatura que vai ouvir a Tua palavra, vai receber a oração da fé, como o Senhor Jesus disse, meu Deus, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, meu Deus, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue, meu amigo, meu irmão, abençoando a sua vida, a sua família. Que você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, né?
Entregue a sua vida a Jesus Cristo, seus caminhos, a sua família a Jesus, né? Não só o seu coração, não, mas a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, o seu coração. Porque Deus, o seu Criador, o nosso Criador, Ele que nos fez a sua imagem e semelhança, quer que todos venham ser salvos na pessoa de Jesus Cristo, né? Porque não existe bem mais precioso na vida do ser humano do que a sua salvação eterna. Tudo nesse mundo é passageiro, tudo, meu amigo. Mas o que nós vamos levar daqui para a eternidade é a nossa salvação eterna com Cristo, é a vida eterna com o Senhor Jesus. Então que Deus abra seu entendimento para que a luz do Evangelho do Senhor Jesus ilumine o seu coração, a sua mente e os seus caminhos em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né, @PRJoãoMaria. Você vai dar lá o like, vai se inscrever, vai compartilhar as orações, a palavra de Deus para a sua família, para os seus amigos, né? Que é muito importante você levar a palavra de Deus também ao seu próximo, né? De repente você não está aqui pregando, orando, né? Mas você vai estar compartilhando a palavra de Deus para uma pessoa que se encontra aflita e desesperada, porque sabemos que sem Jesus Cristo, meu irmão, não vamos chegar a lugar nenhum na nossa vida. Então que Deus te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada, em nome de Jesus, né? Se o Senhor nos permitir, a partir de meia-noite, estamos nesse propósito, né? De oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Para que o Senhor alcance, né, o seu coração, a sua mente, a sua vida em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador, um final de semana de muita paz, saúde, salvação e livramento na sua vida e na sua família em nome de Jesus.